Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é Bela Radiante TV. Hoje eu vim falar sobre um filme que eu fui no cinema assistir, gente, do mês aí de março, e vim comentar com vocês. Esse filme é um filme de romance, né? Uma segunda chance, né? E foi muito triste o filme. Foi um romance bastante pesado e vim falar alguns aspectos que eu achei, né, do filme. É um drama, né, de Mike Mori, né, interpretada por Kenny, uma jovem que foi presa após um acidente trágico resultou a morte do seu namorado. 7 anos depois, né, se tornou na cidade atual, determinada a reconstruir a sua vida e conhecer a sua filha, que os avós com criança impede qualquer aproximação na protagonista, encontrando apoio em romance inesperado, gente. E foi um romance muito bacana, eu achei. Porém, tem alguns detalhes que nos filmes, né, quando eu vou assistir, eu acho bastante, vamos se dizer, estranho, né? Porque toda a principal do filme é loira. Não sei se vocês já perceberam isso, não sei qual o motivo, mas eu acho bastante estranho. E nesse romance, gente, foi um romance dentro do filme. Eles fizeram um jantar ali, né, antes do namorado, né, que era loiro, né, falecer. E era uma Tecla, né, o melhor amigo dele. E ela, a namorada, nunca tinha visto ele, né? Ele era um ator, né, negro, tá? Dentro desse filme. E ela voltou, ela ficou presa aí 7 anos e ela voltou. E só que os pais dele, né, na verdade, proibia ela ver a filha dela. Quando ela teve lá na cadeia a bebê, eles, na justiça, né, não deixou ela ver. Daí se passou aí 7 anos, a menina já estava uns 7 anos, né, e ela voltou. Porém, eles pensavam que ela seria como se diz, a criminosa. Porém, quando ela foi presa, quando ele teve aquele acidente, que era aniversário, né, dele, foi tudo rápido, ela estava muito nervosa, né, e ela foi incriminada justamente, né, gente? Ela era inocente. O que aconteceu? Para eles, os pais, o amigo dele, o melhor amigo dele, ela era culpada, né? Porém, ela não relatou ali que tentou salvar ele, né, na hora ali do acidente. E ela era uma pessoa muito boa. Para eles, ela era um monstro, né, gente? E a menina tinha algo na cabeça, né, que a mãe dela não vinha ver ela porque não tinha um carro tão grande, né? E foi bastante triste. Ela sofria muito porque ela sentia muito de não ter ficado perto da filha dela. Porém, nesse meio tempo, ela foi nessa cidade, né, que ela viveu com o namorado dela. E quando ela chegou numa livraria, que eles compravam livro, não era mais livraria, era um bar, né? E nesse bar, o melhor amigo dele,
era lá o dono, né, desse bar. E daí ela conheceu ele, daí foi se passando. Daí ele descobriu que ela era ex do melhor amigo dele, que ele tinha várias lembranças, né, da pomba, né, gente, neste filme. E o que acontece? Ele viu, ela tinha o que, gente? Um diário, que ela escrevia tudo ali sobre o namorado, sobre as lembranças, sobre a saudade, tudo o que aconteceu com eles entre o tempo que eles namoravam até o acidente. Depois do acidente, ela voltou ali para relembrar tudo isso. E quando ela voltou com o diário dela, né, gente, eles começaram um romance, porém a família do rapaz, que era o namorado dela, não sabia. E daí se passou aí, pessoal, e o que acontece? Eles começaram a se apegar, se apaixonar os dois, e a família não sabia. Porém, quando a família descobriu, o pai do rapaz deu uma surra nele e proibiu ele entrar lá na casa, porque o rapaz, ele cuidava da filha, ele deixou a vida dele toda para cuidar da filha do melhor amigo dele. Ele tinha uma casa linda, mas não queria deixar a menina. E daí, o que acontece? Ele começou a se apaixonar por ela. E foi um romance lindo. Teve cenas, né, de sexo. Teve cenas entre eles, né, bem pesada. E quando eles proibiram ela de ver a menina, ela ficou muito, muito triste. Porém, quando eles estavam ali namorando, ela contou a verdade, que não tinha tentado ajudar ele. Para a família e para ele, ela não tinha ajudado o rapaz, e ela correu para ajudar ele. E nisso, daí quando teve essa surra, né, que eu falei aí no começo, que ele fez? Ela falou que estava arrumando as coisas dela para ir embora. Ele pegou o diário e levou para os pais dele. Daí a mulher dele leu o diário. E daí descobriu tudo. E aconteceu um final feliz. Ela aceitou ela conhecer a menina. E ela, ali a menina tinha uma casinha de boneca, né, no quintal. E ela contou a verdade, que era a mãe dela, né? Daí ela fez essa pergunta pra mãe dela, né? Mamãe, você comprou um carro maior? Que você voltou? A coisa mais linda. E daí que aconteceu, gente? No final, a família voltou a si. Daí no último episódio aí do filme, ela tava ali brincando. Tinha a cruz, né, gente, que ela tinha tirado, porque ela falou que ele detestava cruz, enfeite, ela tinha tirado e guardava na casa dela. E ela, gente, não tinha condições, né? Ali, ela não tinha nem cama para dormir, ela dormia num sofá. E o rapaz viu, ajudou ela, né, nessa parte. E depois, no final, gente, eles ficaram os três juntos. Ficou o rapaz, né, que era o melhor amigo do namorado dela. E ficou ela e a menina. Daí lá tava uma rua, né, onde que ele morreu ali, que foi um acidente de carro. Ela colocou a cruz novamente, a filha dela plantou ali. E eles ficaram felizes para sempre, né? Foi um filme muito, muito lindo. Espero que vocês entenderam, deixa aí nos comentários. E o que eu vejo, gente, nós todos temos sempre uma segunda chance, né? Só basta nós dê oportunidade de ter essa segunda chance, né? Na vida Deus dá uma segunda chance. Então a gente tem que interpretar e pensar bem, será que a gente vai dar uma segunda chance, né, no nosso relacionamento? Esse filme foi pra gente refletir, né? Na vida sempre tem uma segunda chance. Eu tive uma segunda chance para viver um amor. Você teve uma segunda chance? Ou você tá desperdiçando a sua segunda chance?
queria estar deixando essa reflexão nesse vídeo, né, aqui no Bela Radiante TV, nesse filme lindo. E acredito que vai ter outras histórias lindas que eu vou assistir, né? Algumas pode ser de terror, né, gente? Então, fica aí a dica, tá bom? Até um próximo vídeo.